E aí galera do Projeto Feynman, meu nome é Bernardo, sou doutor de Física e hoje a gente vai estar vendo aqui um pouco mais sobre impulso, um pouco mais não, né? A gente vai estar fazendo uma introdução aqui em impulso. Eu vou estar tratando mais de impulso no próximo vídeo também, que é sobre questão quantidade de movimento, né? E impulso é muito relacionado, né? Quantidade de movimento. Então hoje a gente vai estar fazendo só uma introdução a impulso e vai retomar no vídeo de quantidade de movimento, que é onde a gente desenvolve impulso, a gente desenvolve mais, né, o impulso. Então vamos lá, né? Então, o que é impulso, né, basicamente? A gente tem aqui uma questão onde a gente usa, né, uma situação onde a gente usa impulso, né? Uma situação onde a gente pula para frente ou a gente está pulando para algum lugar, pulando dentro de uma piscina, de um rio, ou está simplesmente pulando para frente só. E o que acontece quando a gente pula, né? Quando a gente tem que pular para algum lugar, a gente vai exercer, né, essa situação. A gente tem que abaixar, né, para dobrar nossos joelhos e preparar o nosso corpo para saltar, né? A gente não consegue saltar sem um impulso, né, sem um tempo. A gente não consegue gerar um impulso, né, ao saltar para um lugar simplesmente do nada, né? E para isso, então, como que a gente pode definir aqui, então, um impulso? Já que a gente percebeu que a gente tem que dobrar nossas pernas e fazer toda uma preparação aqui para a gente pular, né? Ou seja, a gente está aplicando aqui uma força em determinado tempo, né? Ou seja, a gente pode determinar aqui, definir o impulso como sendo uma quantidade de força aplicada aqui em um tempo, né? Como eu falei agora, né? A gente precisa desse tempo, né, para a gente aplicar essa força e meio que se preparar para dar um impulso, né? Sem esse tempo aqui não há impulso, porque não tem como, né, você gerar um impulso sem aplicar uma força em determinado tempo. Então, entenderam? E como que funciona isso aqui, né? O impulso, gente, ele vai ser uma grandeza vetorial, né? Vai ser uma grandeza vetorial. E o impulso ele tem sempre a mesma direção e sentido que a força. Ou seja, aqui a gente tem uma força, né? Na verdade, para a gente pular, né? Para a gente exercer esse impulso, a gente está empurrando a Terra para trás, a gente está aplicando uma força sobre a Terra para empurrá-la para trás, né? E a gente tem aqui o par, ação e reação com a força, né? Em sentido oposto. E mesma força, né? Mesmo modo. Então, o impulso ele vai ter sempre a mesma direção e sentido que a força. Então, aqui a gente tem a força e o impulso também vai estar aqui, né, basicamente, mesma direção e sentido. Então, qual que é a ideia, né? A gente precisa aplicar essa força sobre um tempo, a gente tem impulso. E qual que é como que chama a unidade, né, disso tudo? O tempo, a gente sempre vai tratar o tempo em segundos, sempre, sistema internacional, força em Newton. E aí o impulso vai ser em Newton por segundo? Não. Então cuidado, gente. O impulso vai ser sempre em Newton vezes segundo. Né? Newton por segundo é uma coisa totalmente diferente, é outra relação. Então não usem. Isso que é Newton vezes segundos. Só que qual que é a questão aqui? A gente tem que, para essa relação que está certa, a gente precisa de uma força constante, concorda? Uma força constante. Vou colocar aqui só const. A gente precisa de uma força constante, né, para a gente definir esse impulso aqui. E quando a força não é constante, né, quando a gente aplica diferentes forças em um diferente intervalo de tempo que gera um impulso. Como assim? No início assim, do impulso, a gente faz uma quantidade maior de força lá embaixo, e quando a gente vai chegando aqui mais em cima, a gente vai diminuindo a força. Como a gente extrai aqui a quantidade de impulso, né, que saiu desse sistema? E é para isso que a gente usa propriedades gráficas, né, para fazer essa relação. Vocês conseguem ver aqui que isso aqui é um gráfico de força por tempo, né? Que a gente tem força e aqui a gente tem tempo. E a gente sabe também que área, né? E como que a gente faz aqui? Você consegue ver, né? Principalmente aqui, primeiramente, você consegue ver que a força ela começa em zero e
depois ela vai para 10, né? Depois ela volta para 0, ou seja, uma força que está variando. Como que a gente vai extrair aqui o impulso? É simples, né? Primeiro a gente sabe que, bem trivialmente, bem rudimentar, de uma maneira bem rudimentar, a gente sabe que a área de qualquer superfície vai ser lado vezes lado, né? Então, como que a gente vai extrair aqui o impulso? A gente tem que simplesmente a gente extrair aqui a área, né, dessa superfície, né, desse triângulo. E assim a gente consegue, né, o valor de impulso numericamente igual. Porque a gente sabe aqui que a gente está multiplicando lado vezes lado, que basicamente é força e tempo. Quando a gente multiplica força e tempo, a gente consegue ver por aqui que a multiplicação de força de uma força por um tempo vai resultar em um impulso, né? Então, o que a gente consegue, dessa maneira, calculando a área, né, da superfície, a gente consegue definir um impulso que uma força variável causou. Então, como que a gente vai extrair aqui a área dessa superfície, né? Para quem é mais familiarizado, sabe que esse triângulo aqui que está na tela, se tiver lados iguais, é basicamente um quadrado, né? Um quadrado. Então a gente pode simplesmente extrair, né, a área multiplicando lado vezes lado, ou a base vezes a altura, sobre 2, né? Mas enfim, como que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente dividir aqui, né, esse triângulo na metade. Aqui, como o tempo total é 4 segundos, né, que vai, então na metade vai ser 2. Então eu posso multiplicar simplesmente aqui base vezes altura, 2 vezes 10, e a gente resulta aqui no impulso, né? Ou seja, um impulso aqui de uma força que varia, né? Vai ser aqui então 2 vezes 10, que dá 20, né? 20 o quê? 20 newtons vezes segundos. Você poderia também, né, fazer base vezes altura sobre 2, que vai ser 4 vezes 10 sobre 2, que vai dar 20 também, que vai ser basicamente o mesmo raciocínio. Mas enfim, então aqui a gente descobriu, né, que os dois métodos de descobrir aqui o impulso. Lembrando que isso aqui é numericamente igual. Ou seja, é numericamente igual, é apenas número, né? Então a gente descobriu que a gente definiu aqui, né, dois métodos de achar um impulso, né, de um sistema. Como eu falei, isso aqui vai ser só uma introdução, é bem rápido, é bem simples. Essa introdução aqui é impulso. A gente vai estar trabalhando mais com impulso no vídeo de quantidade de movimento. Como eu falei no início do vídeo, eles são bem relacionados. Então eu vou retomar aqui esses conceitos lá. Então, acredito que o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui hoje e tirado suas dúvidas, talvez. Mas acredito que é isso. Até o próximo vídeo.